O nosso devocional de hoje está em Gênesis capítulo 41. Este capítulo relata os sonhos de Faraó e a interpretação dada por José. É o momento em que José sai da prisão, é um momento muito glorioso na vida de José. Já haviam passado 2 anos da interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. E o copeiro esqueceu-se de José. Percebemos aqui que, mais uma vez, José sendo esquecido ali na prisão, o copeiro foi restituído nas suas funções anteriores e nem se lembrou daquele que interpretou o sonho e pediu para ele que se lembrasse dele. Mas nós temos lições na vida sobre isso, que às vezes o bem que fazemos parece não ser recompensado. Mas Deus está vendo, Deus está aguardando o momento certo para nos retribuir todo o bem que nós fazemos. A espera também é um tema muito comum na vida do crente, né? A sala de espera, os crentes sempre passam por ela, né? Antes de receber a bênção do Senhor. E muitas vezes o Senhor nos manda esperar muito mais do que na verdade nós gostaríamos de esperar. Mas sabemos que Ele está no controle de tudo e na hora certa as coisas irão acontecer em nosso favor conforme a vontade de Deus. Tudo, Eclesiastes capítulo 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado e quem determina esse tempo é o dono do tempo, que é o nosso Deus, o Senhor de toda a terra. Aqui nós vemos Deus falando com Faraó através de sonho, uma forma muito comum de Deus falar com as pessoas, mas Ele fala conosco também em sonhos, em visões e de diversas maneiras. Agora, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele fala que Deus fala de diversas maneiras, tem falado de diversas maneiras aos pais, pelos profetas e a nós, nesses últimos dias, tem nos falado pelo seu Filho. E é o que nós temos hoje, a palavra de Deus. Então, o Senhor Deus está falando conosco constantemente na leitura da palavra, na meditação, mas Ele fala de diversas maneiras. Deus fala, como diz o Salmo 19, até pelo tempo, pelo firmamento, pelas estrelas, pelo céu, pela natureza, Deus fala conosco. Convém nos entender a voz de Deus e o que Ele deseja de cada um de nós. Faraó sabia que não era um sonho comum. Isso lhe tirou o sono, ele ficou preocupado. Ele sabia que tinha algo importante nisso, só que ele não entendia. É como quem lê a Bíblia, mas não consegue entender. É o caso do eunuco lendo o profeta Isaías e Filipe aproxima e pergunta, lá em Atos 8, pergunta, entendes o que lês? E ele diz, como entenderei se não há quem me explique? Então, as interpretações são do Senhor. É o Espírito de Deus que nos dá a condição de interpretar a sua palavra, de interpretar aquilo que Ele está nos dizendo, aquilo que Ele está falando conosco. O fato de José não ter saído da prisão até aquele momento também era uma providência de Deus, porque agora o copeiro se lembraria, como ele disse, né, dos meus pecados lembro hoje, e ele saberia muito bem onde encontrar José. Se José tivesse saído antes da prisão, certamente agora ele não saberia como encontrá-lo. O que a gente observa aqui é que a interpretação do sonho vem com a sabedoria de Deus, porque o conhecimento e a sabedoria distinguem-se nesse fato. O conhecimento nos dá o entendimento do problema, da realidade, mas a sabedoria nos dá a solução. É por isso que a sabedoria ela vem do alto. A sabedoria não se adquire em banco de faculdade. A sabedoria ela vem do alto. Ela está com o Senhor. Ela está com o Pai das luzes. Quando Faraó chama José para interpretar sonhos e ele teve a oportunidade de se vangloriar na presença de Faraó, mas ele aproveita a oportunidade para exaltar o Senhor, dizendo que é do Senhor que vem a interpretação, e ele ainda afirma, Deus dará resposta de paz a Faraó.
Assim são aqueles que têm o Espírito de Deus. Eles sempre têm uma resposta de paz àqueles que lhe indagam alguma coisa, aqueles que buscam deles algo. Sempre tem uma resposta de paz. E se José, naquela vez passada, quando ele contou o sonho para o pai e para os irmãos, ele falou de uma forma que possa ter despertado a ira neles, possa ter despertado neles um sentimento de que José estivesse vangloriando, aqui a gente vê a humildade de José, dizendo, não, eu não interpreto, mas é o Senhor, e Deus dará resposta de paz a Faraó. Aqui ele tributou toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então, muitas vezes, enquanto o tempo está passando, e às vezes a gente ainda está em lugares que nós não gostaríamos, situações diversas, almejando ainda a promessa do Senhor, muitas vezes Deus está construindo o nosso caráter, Ele está nos moldando, Ele está nos formando. E isso é muito bom nós pensarmos dessa forma, porque no tempo certo as coisas acontecerão segundo o projeto eterno de Deus. Na verdade, José foi usado por Deus como um guia para Faraó. Então, o Faraó não teve apenas a interpretação do sonho, mas ele teve um guia. Porque às vezes nós queremos uma orientação de Deus como um mapa que nós temos na mão e nós podemos sozinhos resolver tudo. Mas muitas vezes Deus não quer nos dar um mapa, Ele quer nos dar um guia, quer nos dar o seu Espírito para nos guiar, Ele quer estar ao nosso lado para nos conduzir no caminho certo. Então, em vez de procurarmos um mapa, é melhor nós procurarmos o guia do Espírito Santo de Deus para que Ele esteja conosco todos os dias, em todos os momentos. Enquanto José interpretava os sonhos, ele estava dando conhecimento a Faraó do que aconteceria. Ele estava ali dando a interpretação da mensagem de Deus e trazendo conhecimento para ele, ciência para ele do que aconteceria. Mas no momento em que José começa a aconselhar Faraó, olha, você tem que fazer isso, você tem que escolher um homem capaz, sábio, entendido, para fazer assim, assim. Aqui já José estava dando a ele sabedoria. José estava transformando o conhecimento em sabedoria. E a gente vê também isso aqui, que o conhecimento, ele dá um diagnóstico. O conhecimento, ele dá um diagnóstico, uma leitura dos fatos, a pessoa consegue interpretar a situação atual. Mas a sabedoria, ela traz a cura, ela aponta a cura, ela mostra o caminho necessário e único, muitas vezes, que é no caso o Senhor Jesus, para a alma humana ser curada. E quando o faraó recebe o conselho de José, ele fica tão alegre, aquilo lhe pareceu, como diz o texto aqui, né? Pareceu bem aos olhos de Faraó, que ele disse aos seus servos, encontraríamos um homem como este em que há o Espírito dos deuses. Ele não sabia que o que ele via em José era o Espírito de Deus, então ele disse o Espírito dos deuses, mas ele fez logo essa leitura na vida de José, e melhor do que a interpretação do sonho, agora era alguém que pudesse resolver o problema. Ter o Espírito Santo de Deus na vida é algo visível, como a fé, como um coração benigno. Então a presença e o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida podem ser vistos e notados pelos que nos cercam de maneira simples, em nosso caráter, na nossa humildade e na forma de nós agirmos. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre na nossa vida para que possamos ter resposta de paz àqueles que estão à nossa volta e não somente dar a eles o conhecimento, a interpretação, mas também mostrar para eles o caminho, mostrar para eles a solução. E agora o Senhor Deus trabalha na vida de José na exaltação. Recebe uma posição de destaque, recebe uma esposa, uma família, Deus mostrando cumprimento da promessa na vida de José. Às vezes tudo demora muito aos nossos olhos, mas quando a vitória vem, a resposta chega, a gente percebe que valeu muito a pena esperar. Agora José trabalha com sabedoria, recolhendo os mantimentos,
armazenando e cuidando, resolvendo a situação da fome. E é um instrumento que Deus usou para tanto abençoar o Egito como todas as nações vizinhas que tiveram acesso a esse mantimento ali no Egito. Quando José é abençoado com seus filhos, o primeiro filho ele coloca o nome de Manassés, que significa esquecimento. Deus me fez esquecer toda a dor. Nós precisamos pedir a Deus a graça para que nos ajude a esquecer a dor, o sofrimento. Porque sem o esquecimento do passado, nós não podemos prosperar e frutificar duplamente, como é o caso de Efraim. O segundo filho é Efraim, que significa fecundidade. Então, nós precisamos pedir graça para esquecer o passado. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em esquecer afrontas, traumas, decepções, mas nós precisamos esquecer. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, que ele estava esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estavam diante dele. Então, nós precisamos desenvolver a prática do esquecimento para esquecer o passado e avançar para as coisas que estão adiante de nós, para que possamos então frutificar. Jamais faremos a obra de Deus ou seremos prósperos com ressentimentos. Então peça graça de Deus, você que está ouvindo este devocional nesse dia, peça graça de Deus para que você possa esquecer o passado e tirar do seu coração todo o ressentimento, toda a raiz de amargura, para que venha o tempo de refrigério e que venha a fecundidade, que venha a prosperidade na sua vida. E a sequência da história, aqui encerrando o capítulo, é os anos de fome que vieram, primeiro a fartura e depois os anos de fome. Mas quando Deus nos dá a direção, que a gente segue a orientação divina, nós estaremos preparados para enfrentar qualquer tipo de dificuldade e adversidade na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa leitura, uma boa meditação na palavra de Deus.